Quem vê a tranquilidade dessas águas não acredita no que aconteceu no dia 2 de maio de 2024. Estávamos dormindo, o telefone começou a tocar. Meu marido não acreditou que pudesse ser uma enchente da proporção que foi. Praticamente 70% hoje, 60%, 70% da cidade foi atingida. Essa experiência, talvez um tanto traumática psicologicamente falando, né? Venho mais uma vez pedir, permaneçam num local seguro. Quem está numa zona de risco, que saia e vá para um local seguro enquanto ainda há tempo. O caos está instalado na cidade, a igrejinha vai passar por isso aí. Pensa aí em talvez a 7 metros, talvez um pouco mais de altura. Vai alagar onde não tem ainda, vai alagar. Se vocês tenham familiares que moram em locais seguros e o local de vocês não é seguro, vão até a casa de familiares, procurem os nossos abrigos e se cuidem, pessoal, porque aqui a gente está falando em vidas, patrimônios vem depois, a gente está falando em vidas e a coisa é séria e cuidem-se, pessoal, cuidem-se. Significa algo que nunca na vida eu ia viver, porque estávamos dormindo, o telefone começou a tocar e muitas pessoas começaram a pedir ajuda. Na realidade, o meu marido não acreditou que pudesse ser uma enchente da proporção que foi. Então eu sacudi ele e disse, se tu não for até o prédio, eu vou ir pelo menos para salvar os carros. E foi o que eu fiz, 3h30 da manhã, me levantei, fui até o local onde estavam os veículos, tirei os veículos de lá e quando a gente voltou no prédio já não dava mais tempo de salvar nada nem ninguém. Então a gente começou a viver um cenário absurdo assim, porque a gente começou a receber ligações de amigos que precisavam de ajuda e na realidade não tinha mais celular. Logo depois, tipo 15, 20 minutos depois, a cidade já estava em estado de caos, né? E então algo que eu gostaria muito de esquecer, mas infelizmente a gente ainda tá, né, nessa lida de tentar ajudar muitas pessoas que ainda não se recuperaram da tragédia que foi. Não, na minha casa não pegou enchente, no espaço eu tinha um brechó pequeno, né? Então ele tinha mais ou menos umas 3.000 peças de roupa e como entrou cerca de 70 centímetros de água, a gente perdeu tudo. Mas como a gente tem muitos amigos, né, espalhados pelo mundo todo, 2 dias depois começaram as ligações pedindo, né, um espaço para armazenar donativos, né? Daí que começou a nossa história de brechó da Lolô, né? Na realidade, a gente começou a pensar quem a gente ajudaria primeiro, né? Porque a gente só tinha perdido roupas, né? Que era do brechó. Então a gente simplesmente fechou o brechó e começou a ajudar as pessoas dos arredores, né?
Nós começamos a ajudar primeiro as casas de quem tinha criança, a gente começou a pegar as crianças, levar para um lugar seguro, né? A gente está no bairro Vila Nova, né? Mas tinham muitos bairros que não conseguiram chegar nas casas logo depois, né? O Vila Nova, sim, acho que 3, 4 horas depois a água já tinha ido embora, né? E tu já conseguia chegar nas casas. Mas nós temos localidades aqui da cidade que levou 2, 3 dias para as pessoas voltarem para casa, né? Então a gente começou a fazer comida, né? Logo depois, no mesmo dia, inclusive, eu já tinha umas ações que eu fazia. Todos os sábados a gente distribuía comida na rua. Então a gente já tinha o aparato todo em casa, né? Porque a gente já vinha há mais de 1 ano e meio fazendo todos os sábados as marmitas para entregar para quem tem fome. E daí então como a gente já tinha tudo, a gente começou a fazer comida e sair na rua. Então alguns amigos, né, da cidade vizinha de Taquara, que graças a Deus não foi atingido, eles vieram e começaram a nos ajudar. Então a gente fazia comida rápida, a gente fazia arroz, feijão e massa, a gente fazia carreteiro de linguiça, cachorro quente, pastel. Nós começamos a fazer coisas rápidas para entregar para as pessoas que não estavam conseguindo cozinhar, porque muitos perderam, né, fogão, geladeira, perderam tudo que tinha dentro de casa, então eles não tinham nem como cozinhar. Teve pessoas assim, que ficaram uns 15 dias sem cozinhar. Então a gente levava o alimento pronto. E como os donativos vieram chegando, a gente, graças a Deus, tinha um prédio grande, né, para armazenar esses alimentos. E nós estacionava 8, 10 carros todas as noites e saía nas ruas distribuindo. Então a gente distribuía água, fralda, ração para cachorro, lenço umedecido e todos os alimentos básicos que a pessoa fosse só comer, né? Um pastel, um enroladinho. E a gente ficou isso durante 90 dias doando. A gente tinha o espaço aqui, chegavam as carretas que vieram de todas as localidades que vocês possam imaginar. Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Mato Grosso do Sul. E graças a Deus a gente tinha esse espaço gigante. E então durante 90 dias a gente só doou, a gente abria a porta, as pessoas chegavam, pegavam roupa, sapato, comida, papel higiênico, o que fosse para uso, né, pessoal, e levavam embora. Não tinha lista, não tinha controle de nada, era uma coisa muito bacana mesmo. Vai sair ou vai estacionar? Oi? Porque as pessoas, elas te questionavam, né? No 2º, 3º dia ali, eles começavam a questionar. Eu não preciso mais comida, eles diziam. Pode dar para o meu vizinho, mas eu preciso agora uma sapateira, eu preciso um fogão. Eles começavam a pedir o que eles estavam necessitando naquele momento para começar a se reerguer. E nesse momento a gente também recebeu bastante doação, né, de gente de fora, que eles ligavam para a gente e perguntavam. A gente, que eu digo minha família, né? Eu, Sandra, Manu, a Mimi, eles ligavam e perguntavam: Lolo, o que tu precisa aí? Daí eu dizia: eu preciso do fogão. Daí eles mandavam fogões novos, tipo, a gente conseguiu mais de 140 fogões, mais de 200 sapateiras. A gente foi pedindo coisas pontuais para levar até as casas, né? Para que as pessoas pudessem ter um pouquinho de dignidade e tentar não esquecer, porque acho que nunca mais as pessoas vão esquecer a tragédia, né? Mas pelo menos entender que eles poderiam sim, com a ajuda de todo mundo, começar do zero. E graças a Deus hoje aqui são poucas as pessoas que ainda não conseguiram adquirir todas as suas coisas. Eu continuo com o brechó, né? Então ainda tem, claro, pessoas que não têm um colchão, mas a gente acaba conseguindo. Pessoas que, daquela coisa de ter criança pequena, né? Que um dia falta fralda, outro dia vai no médico e compra um remédio. Como a renda das pessoas não é uma renda muito alta, eles acabam destinando o dinheiro que seria para comer, por exemplo, para um remédio, para uma corrida de emergência, né? Então a gente continua auxiliando nesse sentido. É que daí, quando a gente se deu conta, né, que pessoas já não precisavam mais daquele montante, a gente se deu conta que poderia atingir outras pessoas que também tinham sido atingidas com a enchente. Os bombeiros foi um deles, né, porque eles perderam todas as camas. Então a gente fez um projeto com umas meninas que foi por intermédio do CIMOL,
Então a gente construiu 34 camas para eles. Doamos as camas, os colchões, o travesseiro, lençol, fronha. E além disso, a gente fez uma campanha para uma televisão de 65 polegadas. A gente doou 10 roupas de neoprene, 20 capacetes de entrar na água que eles não tinham, né? Eles não estavam preparados por uma enchente dessa proporção, então eles acabaram pegando material emprestado dos bombeiros de Três Coroas, dos bombeiros de Taquara, da galera de Três Coroas que tem caiaque, né, lá nas corredeiras. Então todo mundo se ajudou, todo mundo emprestou e agora, graças a Deus, né, os bombeiros eles estão equipados para uma tragédia. Claro que a gente não quer que aconteça, mas hoje eles têm bote, eles têm capacete, eles têm roupa, eles têm uma estrutura, né, para fazer o serviço de resgate que eles fizeram e que felizmente, né, não morreu ninguém ficou ferido pelo fato enchente, né? Então acho que a gente fica feliz por ter ajudado. As igrejas também acabaram pedindo ajuda, que teve muitas igrejas que foram afetadas. Então a gente doou 40 e poucas bíblias para a igreja do Figueiras. A gente doou aqui para a igreja do Santo Expedito, que é no bairro do Vila Nova. A gente doou ar-condicionado, piso, bebedor. Doamos um bebedor para a igreja Manancial. Então a gente acabou conseguindo ajudar entidades também, que depois que as famílias já estavam mais assim nos seus lugares, né, com os seus pertences, a gente acabou ajudando as outras pessoas. E o Lar Padilha, que a gente sempre ajuda, então a gente ajuda de 4 vezes ao ano o Lar Padilha, que a gente manda 2.000 litros de leite, que é o que eles precisam para 4 meses, porque são 120 crianças, e esporadicamente eles ligam e pedem. E o Brechó da Lulô continua fazendo boas ações, com a ajuda de toda a comunidade, claro, né? Avenida do bairro 15 de Novembro. Nosso problema é que, ó, como tá branco pra ganado, canela. Outro isso louco? Normal? Ah, o normal é louco. É louco. Como é que ele já atravessou? Mexendo a corda? Para mim significa uma data que não deveria existir, que isso é uma coisa que a gente não gostaria mais de lembrar. Então foi uma tragédia assim que afetou todos nós, principalmente o pessoal que morava nas áreas de encosta não, mas nas áreas planas aqui na parte do rio. Então praticamente 70% hoje, 60-70% da cidade foi atingida. Então isso aí é uma lembrança assim que eu acho que jamais alguém quer lembrar. Quando chove hoje principalmente, a gente já começou a chover, pá, a gente já fica todo mundo oriçado, porque o psicológico da gente foi muito afetado. Financeiramente também, eu acho que todo mundo foi prejudicado, então é uma lembrança para se esquecer. Bom, os principais desafios que eu tive era recomeçar, porque tudo na vida a gente tem que recomeçar. Então com a perda que a gente teve, aqui tu tem uma história dentro da cidade, como empresário, como super do gringo. E para isso a gente tinha um desafio, porque a gente perdeu bastantinho, mas Deus estava comigo. No começo foi muito complexo, eu fiquei muito abalado, mas eu disse assim, não vai ser dessa vez que eu vou cair de novo. Eu caí várias vezes na minha trajetória, tive vários obstáculos difíceis, mas todos eu consegui superar, e esse não ia ser mais um. Então eu disse assim, que eu ia levantar minha cabeça e ia tomar as minhas providências. Então comecei a arrumar fórmulas para poder organizar, porque o pessoal precisava comprar, e eu não tinha como abrir o mercado. Não tinha água naquele momento, a gente ficou 7 dias sem água, mas resolvemos pegar um caminhão-bomba e trabalhamos 2 a 3 dias até que conseguimos limpar a loja, e lá pelo 6º dia a gente conseguiu abrir e retomar o nosso serviço na maneira do possível, colocando o que a gente tinha de mercadoria e começando a comprar. E fomos indo e graças a Deus eu hoje já estou super bem de novo, e devo só agradecer a Deus e muito obrigado por tudo, por mim e pela cidade, que eu acho que isso foi um ponto positivo, que a cidade se engajou
e fez bem para todas as pessoas aqui que vivem aqui nessa cidade de Igrejinha. Em função disso, nas primeiras semanas, em função de trabalho para poder organizar, limpar, ajeitar, pôr fora tudo, porque automaticamente onde que pegou a água 1,30 m que entrou no mercado, praticamente a gente botou tudo fora. Então isso gerou muito trabalho, muita dedicação em equipe para poder organizar. E acho que foi numa segunda-feira, 2 semanas depois, eu teve 2 AVC. Um eu teve em casa, aí me levaram logo às pressas ao hospital, e depois teve outro em viagem a Porto Alegre. Mas graças a Deus, tudo deu certo, nada de sequela, e estou firme aqui, lutando de novo e vamos lá. Vamos, Deus! Vamos, Deus! Bora! Boa! Tava preso na grade, cara. Então, cara, dia 2 foi uma data marcante, né? Uma data que não tem como sair da memória. É uma data que realmente a gente se deparou aí com a maior catástrofe relacionada aí à hidrografia, né? A incidentes hidrográficos, né? Essa experiência, talvez um tanto traumática psicologicamente falando, né? Porque realmente para nós aqui que a gente viu tantos pedidos de socorro, tantos pedidos de ajuda, né? E muitos deles a gente não conseguiu atender, né? Por um motivo ou outro e tantos outros que foram atendidos, né? Então foi uma data que realmente marcou muito, né? Não só para mim, mas acredito que para todos os colegas e para todos os moradores aqui da Igrejinha. Os nossos principais desafios no dia 2 dessa enchente marcante aí foram falta de equipamento, né? Falta de comunicação, né? A partir do momento em que a gente não tinha mais luz, tinha poucos rádios de comunicação, né? Então eles foram terminando a bateria, não tinha mais como recarregar, o que assim, afetou bastante. Nossa parte operacional foi muito a falta de equipamento, falta de embarcações, falta de recursos, né? Meios de segurança para resgate aquático, né? Então isso realmente nos faltou um tanto de mão de obra, digamos assim. Foram uma série de coisas assim que realmente nos fez pensar, né, em que ponto que a gente podia melhorar, em que técnico a gente podia bater para ir atrás de melhorias também nesse quesito, né. Os resgates eram gerenciados aqui por nós, né. Então eu fiquei aqui na parte de comando de SCI, né, que é um sistema de comando de operação de incidentes. Então a gente já tinha isso previamente montado, né? A gente tem isso montado, claro que agora muito mais elaborado, né? Muito mais aprofundado, digamos assim, para ter um respaldo melhor, né? Então a gente montava as equipes aqui, anotava quem ia, quem eram os integrantes dessa equipe A, quem saía nessa equipe, né? Com quem saía, se ia com o caminhão da prefeitura, Secretaria de Obras, se ia com uma máquina, se ia com um dos nossos caminhões. Enfim, então você anotava tudo isso aí, você tinha todo um controle disso, de quem ia para esse local, aonde ia, quais outros locais queria percorrer, né? E isso tudo de uma forma assim muito rasa, digamos assim, né? Na parte operacional. Então, não digo que éramos totalmente despreparados,
não seria essa a questão, mas tínhamos um conhecimento também que nos faltava muito, não só na parte operacional, na parte braçal, a parte de mão de obra mesmo, mas também em equipamentos, né? Ali não adiantaria muito a gente ter toda a sabedoria, todo o entendimento na parte de resgate e salvamento aquático e não ter equipamentos, né, para isso. Então a gente contou com a ajuda também do pessoal das empresas de rafting de Três Coroas. Tiveram aqui muitos guias também que nos ajudaram, né, nos auxiliaram a estar fazendo essa parte de navegação, essa parte de guiar esse bote, de conduzir esse bote, então para que a gente conseguisse chegar no maior número de pessoas salvas possível. A quantidade de pessoas resgatadas nesse dia 2 foram aproximadamente 1.150 pessoas. Aproximadamente, né? Eu digo porque aproximadamente. A gente acabou se perdendo nas contas, né? Não se tinha muita documentação, papel, enfim, para anotar. Então era tudo assim, voltava uma equipe, quantas pessoas resgatamos tantas pessoas. Então mais ou menos se teve um controle dessa forma, né? Não se tinha nada assim muito formal na questão de documentação. Então o que a gente tem é uma estimativa de aproximadamente 1.150 pessoas resgatadas. Teve um fato até que me marcou muito, né? Então, a partir do momento que a gente ficou sem comunicação, que ficou sem meios, né, de como comunicar, então teve um momento em que acabei indo para a água também, né? E peguei um barco, peguei uma equipe e a gente foi para os locais mais próximos da onde a gente ficou, aí a 2 ruas para cima da corporação. Então a gente acabou montando ali toda uma estratégia ali, né, uma concentração de bombeiros, enfim, de pessoas todas ali, porque a corporação aqui também, o prédio também foi atingido, teve aí em torno de 20 centímetros de água na parte aqui, então a gente também teve que levantar os equipamentos, levantar o que perecia, para não ter danos, né? Então a gente iniciou, e eu iniciei também com as embarcações na parte de resgate. Então aquele foi o auge, né, da enchente, da situação. Então ali a gente acabou se deparando com uma situação no qual nos chamou muita atenção pela questão da vulnerabilidade que tinham esses pacientes, né? Estavam numa situação realmente bem vulnerável, onde não conseguiam se sobressair, né? Que era numa casa geriátrica, né, uma geriatria próxima aqui da corporação, onde falaram que tinha 28 pessoas, né, entre elas acamados, né, sem possibilidade de poder sair, e tinha também apenas uma cuidadora nesse local, então ficou totalmente, realmente vulnerável a situação, né. Então ali a gente juntou, eu inicialmente fui com um bote inflável cedido por uma empresa de rafting de Três Coroas e também com mais 2 colegas. E ali naquele momento a água já batia para mim quase no ombro já. Então ali a gente conseguiu já chegar com dificuldade, tinha uma correnteza muito forte. Então a gente foi amarrando esse barco e com pessoas em solo, em terra, né, fazendo a segurança desse barco. Se caso tivesse algum deslize nosso que a gente não conseguisse manter essa segurança, as pessoas segurariam esse bote, né? Tinha várias pessoas ali, esse cabo estava amarrado num poste, então com certeza dali não sairia do controle aquela situação, mas poderia virar, né? Então era uma situação realmente bem perigosa, onde a gente exigiu muita cautela naquela retirada daqueles idosos. E chegou o momento em que a gente tirou ali em torno de 50% dos idosos ali. Eu lembro do número ainda que era 14 pessoas a gente conseguiu tirar, né? E aí chegou o momento em que não deu mais para ir, a gente não conseguia mais ir e voltar, porque a água já não estava dando mais pé para mim chegar lá no local. Eu tenho 1,93 m de altura e aí já estava chegando ao limite, não estava mais conseguindo ter firmeza para chegar, e também estava uma situação muito perigosa, onde poderia virar um bote com esses idosos tudo em cima, imagina, não teria como sobreviver, né? Então a gente optou então por finalizar o resgate ali, né? Então nesse momento foi um momento muito duro, assim, uma decisão muito difícil, onde a gente chegou e falou para a cuidadora que ela precisava realmente escolher, né, as pessoas que iriam ir pro salvamento. Então é um momento, assim, foi muito triste para nós, não tem como dizer que a gente não se emociona com isso, né?
E aí, até porque fazia exatamente 1 ano que eu tinha perdido a minha mãe. Minha mãe acabou falecendo no dia 3 de maio. Então fazia exatamente, praticamente 1 ano que ela tinha falecido e ela estava num lar de idosos também, né, fazendo um tratamento, onde ela também iria sair. Então isso também me motivou um pouco a buscar a esperança nesse salvamento, né? Então, quando a gente falou que a gente não tinha mais como voltar para lá, a cuidadora se desesperou também. Ela disse: o que a gente vai fazer com os demais? Eu disse: olha, eu não sei o que te dizer, a gente não vai mais conseguir voltar para cá. Por segurança deles e pela segurança dos bombeiros também, a gente não vai mais conseguir voltar. E aí ela disse: mas eles vão morrer? E aí eu disse: é bem provável que sim. Porque a gente não sabe quanto vai subir ainda o nível. Então, quem tu puder colocar em cima de camas mais altas, quem tu puder colocar em cima de mesas, e a gente ajuda rapidamente vocês, mas a gente não pode mais demorar muito, porque a água está subindo muito rápido e a gente não vai mais conseguir ir e voltar. A gente não consegue mais retornar. E aí foi o momento em que ela também entrou em desespero e ela disse: eu não sei o que fazer, eu não sei quem a gente vai mandar. E aí a gente levou mais essa quantidade de pessoas e acabou ficando ainda mais 9 idosos lá ainda, que no caso ficariam lá, né? Então nesse momento é um tanto emocionante para mim. Nesse momento eu olhei para o céu e nesse momento parece que eu escutei minha mãe falando, sabe? Vai lá, filho, vai que tu vai conseguir. E aí eu conversei com os meninos, eles toparam. Eles falaram: vamos voltar para lá, vamos voltar, vamos amarrar um barco no outro, vamos reforçar a segurança. E a gente vai voltar e vai conseguir. E a gente foi com 2 barcos, um amarrado no outro, um bote amarrado no outro, e a gente trouxe todo mundo. Trouxe a cuidadora junto também. Então, todo mundo são e salvo. Nesse momento que a gente chegou lá, eu deslizei, chorei bastante. Agradeci a Deus pela força de conseguir tirar todo mundo são e salvo lá. Então foi um momento muito marcante, principalmente para mim. Acredito que não só para mim, mas também para os colegas que estavam lá naquele momento. Foi um momento que em quase 20 anos de bombeiro aí eu nunca tinha passado por uma situação igual essa, né? Mas foi realmente uma situação delicada e muito marcante. Certamente nunca mais esquecerei desse momento aí. Do bombeiro realmente foi um fato que aconteceu, né? Teve um dos nossos bombeiros que ele teve uma lesão bem grave no joelho, ficou alguns dias aí inoperante, né? Sem poder trabalhar, fora de trabalho, né? E realmente foi um momento bem, para nós, assim, para mim principalmente, né? Estando à frente da corporação, né? Para mim foi bem preocupante isso aí, pela questão, é verdade ou não é? Então foi um momento que quando me falaram: olha, tem um bombeiro desaparecido, é para estar morto, alguma coisa assim, vieram várias informações, né? Virou um barco, um bombeiro, tem um bombeiro desaparecido. Então isso tudo me deixou bem apreensivo, porque a gente não sabia se isso era verdade ou não. A gente não tinha comunicação, não se tinha rádios de comunicação para todos os bombeiros, ou pelo menos para cada equipe, para dizer assim: ó, vocês estão bem, como vocês estão? Não se tinha essa comunicação, né? E também não se tinha celulares também. Os colegas bombeiros acabavam não levando celulares para ocorrência, né? Tendo o risco de perder, de virar o barco, enfim, né? De acabar tendo não só prejuízos com o celular, com o aparelho em si, mas também com outras questões, né? Então a gente acabava não levando para a água os aparelhos. Então a gente não sabia se estava bem ou se não estava bem. Conseguia comunicação quando eles voltavam para a viatura que eles tinham usado para ir, ou quando um deles conseguia ter o acesso ao rádio de comunicação. Então através dali a gente conseguia ter essa informação se era verídico ou não. Mas até esse momento foi bem apreensivo, assim, um momento bem delicado. Depois a gente soube que não era, consegui conversar, consegui comunicação com os colegas, estavam todos bem. Então ali a gente já ficou mais tranquilo também, sabendo que realmente era uma situação que tinha passado um pouco da veracidade da informação, né? Então realmente aconteceu de virar um barco, vários viraram, né? Principalmente de outras pessoas que estavam auxiliando, né? Mas
realmente não houve, felizmente não houve nenhuma morte, né? Foi sim uma lesão, né? E em relação às fake news, então quando o pessoal falou, eu recebi também um áudio, pessoas conhecidas, pessoas próximas, perguntando da veracidade desse áudio com ondas de 10 metros, de momento eu já descartei, disse, não tem nem como, né, vir uma onda de 10 metros para cá, não existe fator suficiente para isso, né, para chegar ondas de 10 metros aqui, não teria uma represa ou alguma coisa que pudesse trazer tal dano, né. Então já descartei e no momento da fake news, então que estaria rompendo uma barragem, né. Então ali também foi um momento delicado, onde a gente viu o pessoal saindo transtornado, assim, tanto com toda a compreensão da nossa parte também, né. O pessoal saiu num desespero descontrolado, né, nas ruas, claro, todo mundo pensando em se salvar e salvar também seus entes, né. Então muitas pessoas já estavam nas ruas, então foi um momento bem complexo também. As pessoas passavam em alta velocidade, batendo carro com carro, se empurrando, brigas, o pessoal abandonando. Eu lembro que um supermercado perto da minha casa também, o pessoal simplesmente saiu, levando o que tinha, pessoas saíram sem pagar contas que estavam dentro do mercado, foi tudo muito descontrolado, assim. E aí a gente entrei em contato com o prefeito Leandro, e disse para ele, cara, vamos ter que fazer um vídeo, tu faz um vídeo aí, eu faço um vídeo aqui, ele representando então a Defesa Civil e eu aqui com a corporação, vamos fazer e vamos tentar disseminar o mais breve possível, no maior número de pessoas possíveis, né, esses vídeos aí, falando que realmente é fake news, né, tá acontecendo muitas coisas, pessoas estão seguindo em alta velocidade para os interiores da cidade a fim de se proteger, né, então desse rompimento de barragem, né, o qual também trouxe um trabalho muito grande para nós de conseguir passar essa informação para todas as pessoas, né? Então, a partir do momento em que as pessoas foram conhecendo, foram vendo que realmente era uma fake news, então as pessoas acabaram se acomodando um pouco mais e também acreditando no nosso trabalho, né? Então isso com certeza ajudou muito para que as pessoas ficassem mais tranquilas também nessa situação. Bom, o aprendizado, essa enchente nos mostrou que não só na parte aquática, mas o quanto que a gente precisa evoluir, né, como profissional, né, embora a gente tenha várias referências já da corporação aqui em toda a região, né, em questão de referências mesmo, por exemplo, referência de combate a incêndio, hoje somos referência, né, então tem uma estrutura que a gente vem trazendo já bem mais plausível, mas mostrou para nós o quanto que a gente ainda tem que melhorar, né, como pessoa, como profissional, o quanto que a gente pode buscar, e isso a gente vem fazendo também constantemente, né, então treinamentos, hoje felizmente temos equipamentos, há um tempo atrás não tínhamos, no período da enchente, ali no dia 2 de maio, nós não tínhamos nenhuma embarcação, o que a gente tinha era 6 coletes e alguns capacetes aqui, que era o que a gente tinha, e a vontade de fazer. Então não tínhamos muito, então talvez até por não termos os equipamentos, nós não treinávamos com esses equipamentos, né? Então depois disso, claro, as oportunidades apareceram de a gente conseguir, através de alguns parceiros, realizar a compra e adquirirmos equipamentos de resgate aquático, e hoje a gente treina constantemente, né, com esses equipamentos, né? Inclusive as turmas de alunos já têm esse acesso, onde já tem a modalidade de resgate aquático, onde eles aprendem a manusear um equipamento, um motor de polpa, uma embarcação, aprende a fazer pilotagem da embarcação, pilotagem de uma moto aquática, forma correta de remar, então a forma correta de fazer uma abordagem, o simples fato de um lançamento de um cabo de socorro, né? Então tudo isso hoje a gente já vem treinando constantemente e ainda temos o que melhorar, né? Mas hoje já temos uma estrutura muito além do que tínhamos, né? Na verdade não tínhamos basicamente nada, né? Então hoje já temos uma estrutura para servir a comunidade com esse tipo de atendimento, né? E também buscamos sempre melhorias, né? Sempre buscamos mais recursos para conseguir outros equipamentos mais sofisticados, equipamentos que possam trazer uma certeza
de que realmente a gente vai estar fazendo o máximo pela nossa comunidade. Claro que na enchente do dia 2, né, foi realmente um fato marcante, um fator climático atípico, né, do que a gente teria pensado em viver, né, embora tivéssemos um breve conhecimento de que seria uma enchente de grande proporção, não tínhamos certeza de que se realmente se consumaria, né, então não tínhamos essa amplitude, essa magnitude de onde chegaria essa água. O maior aprendizado eu acho que foi a união do povo. Eu acho que o povo do Rio Grande do Sul, ele se abraçou, ele se acolheu. Eu acho que não tive pessoa que não se disponibilizou em ajudar, sendo rico, pobre, humilde, enfim, em qualquer tipo de geração. Eu acho que todo mundo se ajudou e não teve pessoa nenhuma que não tive essa vontade esse ano. Então, eu acho que o fator teve muita garra, muita força de lutar e vencer e passar essa turbulência, esse obstáculo que a gente enfrentou. E então, em função disso, dessa cooperação, dessa união do povo, foi onde que a cidade já se ergueu de novo, todo mundo já está estruturado de novo, não digo totalmente bem, mas já conseguem viver a vida de novo, porque na vida é assim, a gente tem altos e baixos, e muitas vezes por essa coisa que a gente ninguém pensava, ninguém previa essa enchente, todo mundo passou uma turbulência assim, de questão de minutos levou tudo. Mas graças a Deus não levou a vida, que a vida é a principal coisa que a gente tem. Então graças a Deus levou os bens materiais, nas bens materiais a gente luta, trabalha, como a gente conquistou, perde, ganha de novo. Então é só lutar que eu acho que a gente chega lá e todo mundo está lutando. Eu digo assim, o pessoal aqui é guerreiro, todos a cidade aqui de Igrejinha, acho que todo mundo é bem acolhedor. Seja alguém que faça